Okay, we're here in John chapter 1 again, Então aqui a gente está de volta em João, capítulo 1 de novo. and today we're going to talk about another John. E hoje a gente vai falar sobre outro João. Okay, John is written by the Apostle John, João foi escrito pelo apóstolo João. but tonight we're going to talk about John the Baptist. Mas hoje à noite a gente vai falar do João Batista. Okay, now talking about the Apostle John, Eu falei do apóstolo João. the Apostle John wrote this with a very specific purpose. O apóstolo João, ele escreveu isso por um propósito bem específico. In chapter 20, he says that he's writing this that you would know that Jesus is the Messiah, the Christ. Ele falou no capítulo 20 que ele escreveu esse livro para que a gente soubesse que Jesus é o Messias, o Cristo. And that knowing this, we would believe in him. E que sabendo disso a gente pudesse crer nele. Basically, John is saying, I want you guys to put your faith in Jesus. Basicamente ele fala, eu quero que vocês coloquem a fé de vocês em Jesus. I want you to have your sins forgiven. Eu quero que vocês tenham seus pecados perdoados. That's the whole purpose of why he wrote this. Esse é todo o propósito do porquê ele escreveu isso. Okay, now, up until now, we've seen all sorts of things about Jesus. Então até agora a gente já viu todo tipo de coisa sobre Jesus. We saw Jesus being the Word. A gente viu Jesus sendo a palavra. Okay, o we saw verbo. that the Word was in the beginning with God and the Word was God. Então a palavra, o verbo estava no começo com Deus e ele era Deus. We saw that everything that's created was created by him. A gente viu que tudo que foi criado por ele. And that he is the life and the light of the world. E que ele é vida e a luz do mundo. Okay, now, today we kind of jump to a different part. Então hoje a gente pula para uma parte diferente. And we're talking about John the Baptist. E a gente vai falar do João Batista. And this is a really important figure in the Bible. É uma figura bem importante na Bíblia. And that's what we're going to try and talk about and explain to you why he's so significant. E a gente vai tentar explicar sobre ele porque ele é tão importante. Okay, now, he's called John the Baptist. Some people will call him John the Baptizer. Então algumas pessoas chamam ele de João o Batizador ou João Batista. Because when you say Baptist, it sounds like he's a member of PB, of the First Baptist Church. Porque quando você fala João Batista, parece que ele é membro da PIB ou de alguma outra igreja batista. He's a guy who baptized people. Ele é um cara que batizava as pessoas. He was calling people, hey, come on and be baptized for repentance of sins. Ele chamava as pessoas e falava, ei, venha cá para que você se arrependa dos seus pecados. And the baptism was an outward demonstration of your repentance that's in your heart. E o batismo era uma representação para o mundo do arrependimento do seu coração. And so he went out and he was baptizing all sorts of people. Então ele saía e batizava todo tipo de pessoa. Okay? But what we see about him is that there's a lot that goes on before he comes. Mas o que a gente vê é que aconteceu muita coisa antes dele vir. Okay? It starts off with his life, his family. Começando antes com a sua família. Okay, now, we're going to look at his family. Turn with me to Luke chapter 1. Vamos ver sobre sua família. Vira comigo em Lucas capítulo 1. Luke chapter 1, Lucas capítulo 1. verses, start off in verses 5 through 7. Vamos começar com o versículo 5 a 7. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Okay, so we have Zacharias, who was a priest, Então a gente tinha Zacarias, que era um sacerdote, and then we have Elizabeth. e a gente tinha Isabel. And Elizabeth, she comes from the family of Aaron, so she's from the family of priests as well. Então Isabel vem da família de Arão, então ela vem de uma família de sacerdotes também. So we have these two really significant people in the nation of Israel, Então a gente tem essas duas pessoas bem significativas na nação de Israel, and it describes them as being righteous before God. e aqui é descrito como eles sendo irrepreensíveis aos olhos de Deus, justos aos olhos de Deus. So they're following God. Então eles seguem a Deus. They're doing their best to follow God's commandments. Eles estão fazendo o melhor em seguir os mandamentos de Deus. But the thing is, they have no kids. Mas a questão é que eles não tinham filhos. And it says that Elizabeth is well advanced in years. E dizia que Isabel já tinha idade avançada. Okay, now back in that day, it was really important that you had kids. Naquela época era bem importante ter filhos. Because they looked at someone who didn't have kids as kind of being cursed by God. As pessoas olhavam para quem não tinha filhos e achavam que eles eram amaldiçoados por Deus. The Bible talks about how kids are a blessing from God. A Bíblia fala de como filhos são uma bênção de Deus. And how they are like arrows in the hand of a warrior. E como eles são flechas nas mãos de um guerreiro. And so you want to have a ton of kids. Então você quer ter muitos filhos. And they have none. E eles não tinham And so nenhum. people look at them and they think, well, there's something going on with this family.
Então as pessoas olhavam para eles e pensavam, tem alguma coisa acontecendo. They must be doing something wrong if God wouldn't give them children. Eles devem estar fazendo alguma coisa errada se Deus não está dando filhos para eles. Okay? And now they're older. They're past the age of bearing children. E eles estão mais velhos, eles já passaram da idade de ter filhos. Okay? So what happens? Então o que aconteceu? Look at verses 8 through 17. Dá uma olhada no versículo 8 a 17. Só um I'm sorry. 8 through 12. Ah, não, 8 a 12. Certa vez, estando de serviço seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então, um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Okay, so Zacharias was chosen to burn incense. Então, Zacarias foi escolhido para queimar o incenso. This is something that he probably did many times in his life, Isso era alguma coisa que provavelmente ele já tinha feito várias vezes na sua vida. and it's something that they did in the temple every day. E coisas que ele fazia no templo diariamente. And so they had this time of burning the incense where everyone would come and they would light the incense before God. Então, eles tinham esse tempo onde todo mundo vinha e acendia o incenso para Deus. And then he'd come out and talk to the people and maybe make a prayer for them. E ele saía, conversava com o povo e fazia uma oração com eles. Okay? Now, as he goes in to light, all of a sudden he sees an angel. Então, quando ele está indo lá, ele vê um anjo. Okay? There's an angel standing next to the altar. E tem um anjo perto do altar. Now, you got to understand that in the Bible, an angel is not a little baby wearing a diaper flying around with an arrow. Então, você tem que entender que na Bíblia, o anjo não é um bebezinho de fraldinha segurando uma flecha. We see babies, we say, oh, they're an angel. Quando a gente vê um bebezinho, a gente fala, ai, que anjinho. But angels are warriors. Mas anjos são guerreiros. And every time we see them, they're intimidating people. E toda vez que a gente vê que quando eles aparecem, as pessoas ficam intimidadas. They get scared every time they see him in the Bible. Eles ficam assustados toda vez que veem eles na Bíblia. And that's exactly what happens with Zacharias. E é exatamente o que aconteceu com Zacarias. And so he's thinking, oh my gosh, what's going on here? There's an angel. Então ele está pensando, meu Deus, o que está acontecendo? É um anjo. Okay, but look what happens, verses 13 through 17. Então dá uma olhada no que aconteceu no versículo 13 ao 17. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho, nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo, desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos doentes o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. E irá diante do Senhor, no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais e seus filhos e os desobedientes às sabedorias dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. So the angel describes exactly what John is going to be, his son. Então, o anjo descreve o que João, o filho dele, será. And John's going to be an amazing prophet. E ele vai ser um grande profeta. He's going to call people back to God. Ele vai chamar pessoas para Deus novamente. And so he's giving this whole message to Zacharias there in the temple. Então ele está dando toda essa mensagem para Zacarias no templo. And the bad thing is that right after this, Zacharias is kind of doubting. E a coisa ruim é que um pouquinho antes disso, Zacarias estava meio que duvidando. And so the angel makes him mute. E aí o anjo deixa ele mudo. Okay, so then all of a sudden he goes back and he can't talk to anybody. E aí quando ele volta, ele não consegue falar com ninguém. He can't share the vision verbally with anybody. Ele quer compartilhar verbalmente a visão que ele teve com as pessoas. Okay, so jump ahead. Então, continuando. Look in verse 24 and 25. Olha o que aconteceu no versículo 24 e 25. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou, e durante 5 meses não saiu de casa. E ela dizia, isto é obra do Senhor fez. Agora ele olhou para mim com favor, para desfazer a minha humilhação perante o povo. Okay, so she had her reproach taken away. Então, ela, uma coisa que foi... Her humiliation was taken away. A humilhação dela foi retirada. Okay, so this is a good thing, right? Então, isso é uma coisa boa, certo? Older woman, impossible for her to get pregnant, all of a sudden she's pregnant. Uma mulher mais velha que não podia ter filhos, de repente estava grávida. Okay, now jump down to verse 57. Então, vamos para o capítulo 57. 50, Para o capítulo 1, versículo 57. 57 through 66. Do 57 ao 66. Ao se contemplar o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. Seus vizinhos e parentes ouviram falar da grande misericórdia que o Senhor lhe havia demonstrado e se alegraram com ela. No 8º dia foram circuncidar o menino, a quem dar-lhe
o nome do pai, Zacarias. Sua mãe tomou a palavra e disse, não, ele será chamado João. Disseram-lhe, você não tem nenhum parente com esse nome. Então fizeram um sinal ao pai do menino para saber como queria que a criança se chamasse. Ele pediu uma tabuinha e, para a admiração de todos, escreveu, o nome dele é João. Imediatamente sua boca se abriu, sua língua se soltou e ele começou a falar, louvando a Deus. Todos os vizinhos ficaram cheios de temor e por toda a região montanhosa da Judéia se falava sobre essas coisas. Todos os que ouviam falar disso se perguntavam, o que vai ser este menino? Pois a mão do Senhor estava com ele. Okay. It's a miraculous story, right? Então é uma história miraculosa. Okay, so they say, okay, we're going to call him Zacharias after his dad. Então ele fala, a gente vai chamar ele de Zacarias igual o pai dele. And they said, no, it's got to be John. E ele fala, não, vai ser João. And then they talked to his dad. They said, no, it's got to be Zacharias, right? E aí eles falam com o pai e falam, não, vai ser Zacarias, And né? he's like, give me something to write on, E ele fala, não, dá um papelzinho aí. And he writes, no, his name is John. E ele escreve, não, o nome dele vai ser João. All of a sudden, his mouth is opened, he can speak. E aí a boca dele se abre e ele consegue falar. And everybody's in shock. E tá todo mundo chocado. What's going on? This guy wasn't talking, now all of a sudden he's talking. O que tá acontecendo? Esse cara não falava mais, agora ele fala. And then they begin, it says, this fear came on all who dwelt around them. E esse medo veio para todo mundo que estava em volta deles. And everyone who heard about it began to ask, what kind of child this will be? E todo mundo que escutou sobre isso se perguntava, que vai ser essa criança? Okay? There's miracles going on around this child. Então tem milagres acontecendo com essa criança. But there's something more that we're not understanding. Mas tem algo mais que a gente não está entendendo. Okay. Back in this time, we got to remember, there hasn't been a prophet in Israel in a long time. Então, naquela época, fazia muito tempo que não tinha um profeta. Okay, I want to show you, kind of give you a timeline of the nation of Israel. Eu quero dar aqui uma linha do tempo da nação de Israel. Okay, these are approximations, they're not exact numbers. Então, são números aproximados, não são números exatos. Okay, but you can see, Father Abraham of the Jews, Então, o pai Abraão dos judeus, about 2,000 years before Christ. 2000 anos antes de Cristo. Moses, about 1,500 years before Christ. Moisés, em torno de 1500 anos antes de Cristo. King David, O rei Davi, about 1,000 years before Christ. em torno de 1000 anos antes de Cristo. And then Ezra, Esdras, he's about 500 years. em torno de 500 anos. More specifically, 445 BC. Mais especificamente, 445 anos antes de Cristo. Okay, these guys, Ezra and Nehemiah, were right about the same time. Então, Esdras e Neemias são da mesma época. These are guys who were into captivity in Babylon. Eles são caras que estavam sendo cativos na Babilônia. You remember the Judea, they were rebellious against the Lord, and Babylon came against them and took them as prisoners. Lembra que a Judéia se rebelou contra os babilônios e eles foram tomados como prisioneiros. Okay, and so they stayed there for 70 years. Então eles ficavam lá presos por 70 anos. And then people started to come back. E as pessoas começaram a voltar. And they went to rebuild the city, rebuild the temple, rebuild the walls. E eles foram reconstruir a cidade, reconstruir os templos e reconstruir os muros. Okay, this started in 445 BC. E isso começou em 445 a.C. Ezra was a priest who was there leading the first expedition back to Jerusalem. Esdras era o sacerdote que liderou a primeira expedição de volta a Jerusalém. And then later on, Nehemiah comes. E aí depois veio Neemias. And he comes a few years later, about 430 BC. Ele vem alguns anos depois, em torno de 430 a.C. And he actually becomes the governor of Judea. E ele passa a ser o governador da Judéia. Okay? During that time, you have another guy, Malachi. Durante esse tempo apareceu um outro cara, Malaquias. Okay? Malachi, my pointer is just not working. There it goes. Ai, esse negocinho aí não tá funcionando. We're trying to be high tech here, and I just can't get it going, guys. Eu tô tentando ser tecnológico aqui, mas não tá dando. Okay. Malachi is a prophet who's prophesying at the same time as Ezra and Nehemiah. Malaquias é um profeta da mesma época de Esdras e Neemias. He is also the last prophet to prophesy in the Old Testament. Ele é também o último profeta do Velho Testamento. Or they would call it the Hebrew Bible. Ou como eles chamam a Bíblia hebraica. Okay? So, when Malachi finished, that was the last prophet. The Old Testament or the Hebrew Bible was closed. Então, quando acabou Malaquias, ele foi o último profeta e a Bíblia se encerrou. Okay? So then, from that point on until John the Baptist, you have over 400 years of silence. Então, dessa época até João Batista... 400 years. 400 years of silence. Então, dessa época até João Batista teve 400 anos Okay, so de silêncio. you have Malachi,
closing the Old Testament or the Hebrew Bible. Então Malaquias fechou o Velho Testamento, a Bíblia hebraica. You have 400 years, no prophet prophesying to Israel. Tem 400 anos sem nenhum profeta profetizando em Israel. And then you have the coming of John the Baptist. E aí The coming of John the Baptist. E aí vem a chegada de João Batista. Okay, this is why people are starting to wonder what's going on with this baby. E é por isso que as pessoas começaram a se perguntar, o que está acontecendo com esse bebê? There's been silence. People are wondering what's going on. Why isn't God speaking to us anymore? Houve silêncio. As pessoas perguntavam, o que está acontecendo? Por que Deus não fala mais com a gente? Why haven't there been one of those crazy prophets who does these weird things in the middle of the street? Por que não tem mais nenhum daqueles profetas malucos que fazem aquelas coisas no meio da rua? Okay, some of these guys, they would get naked and then lay down in the street and prophesy to people. Então, um cara que tirava a roupa, deitava na rua e profetizava. They would build a little model of a city and then show how the city is going to be conquered. Que fazia um modelo da cidade e mostrava como a cidade seria conquistada. These guys were always around on the streets and people walking by like, whoa, what's he talking about? Então essas pessoas estavam sempre na rua e as pessoas chegavam e o que ele está falando? And they tend to be kind of weird guys, a little bit eccentric. E era sempre pessoas esquisitas, um pouco excêntricas. And so they're saying, where are these weirdos? I thought they were always here, part of our culture. Então eles falavam, cadê aqueles caras estranhos? Achava que eles faziam parte da nossa cultura. Now all of a sudden they're seeing a miraculous conception. E aí de repente eles veem essa concepção miraculosa. They're seeing this man who was mute all of a sudden be able to speak again. Esse cara que era mudo voltou a falar novamente. And they're saying, wait, could this be something that's going to happen here in Israel? E eles falavam, pera, será que vai acontecer alguma coisa em Israel? And it is. E era. It's something very significant. Era algo muito significante. Okay, now, what happens here in John chapter 1? Então, o que aconteceu aqui em João capítulo 1? In John chapter 1, verse 6, it says, there was a man sent from God. Então, em João capítulo 1 falava que era um homem enviado por Deus. His name was John. Seu nome era João. It's John the Baptist. João Batista. Okay, it says that he was sent by God. Dizia que ele tinha sido enviado por Deus. The word sent in the Greek is the word apostolo. A palavra enviado no grego é apóstolo. Okay, it's the root from where we get the word apostle. É a raiz da onde a gente tem a palavra apóstolo. And so what he's saying is he is sent just like the apostles were sent by Jesus. Então o que eles estão dizendo aqui, ele foi enviado do mesmo jeito que os apóstolos foram enviados por Jesus. But he was sent with a different purpose before the Messiah, not after. Mas ele foi enviado com um propósito diferente antes do Messias e não depois. And the whole purpose of his coming is to prepare the way for the Lord. E o propósito de toda a vinda dele é preparar o caminho para o Senhor. And that's exactly what the angel told Zacharias in the temple. E foi exatamente isso que o anjo falou para Zacarias no templo. He said he's going to draw the hearts of the nation back to God. Falava que ele vai atrair os corações das nações de volta a Deus. He's going to bring them back to where they're supposed to be. Vai trazer eles de volta onde eles deveriam estar. And he's going to prepare them for the Messiah. E vai prepará-los para o Messias. Okay, I want to give you a picture of what John the Baptist does. Então eu quero que você tenha uma imagem do que João Batista fez. Turn with me to Matthew chapter 3. Vai comigo em Mateus capítulo 3. This is where his ministry begins. Foi aqui que o ministério dele se iniciou. Look specifically at verses 1 through 4. Especificamente do versículo 1 ao 4. Naqueles dias, surgiu João Batista, pregando no deserto da Judeia. Ele dizia, arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Vós que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. Okay, so John comes out, he's preaching a very simple message. Então João vem e ele está pregando uma mensagem muito simples. Repent. Arrependimento. Repent, for the kingdom of God is at hand. Se arrependam porque o reino dos céus está chegando. Or in other words, prepare yourself because the Messiah is coming. Ou em outras palavras, se preparem, o Messias está vindo. And it talks about how he's fulfilling this prophecy of preparing the way of the Lord to make the path straight. E aí fala como que ele fazia se cumprir a profecia de fazer um caminho reto para o Senhor. Okay, and this is a prophecy from Isaiah chapter 40. We'll talk about that later. Isso é uma profecia de Isaías capítulo 40. Vamos falar sobre isso. Okay? And then in verse 4 we get to see the description of John. E aí no versículo 4 a gente pode ver a descrição de João. And he fits the idea of a prophet perfectly. E ele tá dentro da ideia de um profeta perfeitamente. Okay? Living out in the middle of nowhere. Vivia no meio do nada. He's wearing camel's hair. Usava pelos de camelo. Okay? Not clothes, camel hair. Ele não usava roupa, usava pelos de camelo. Okay? He's got a leather belt. That's good. Tinha um cinto, que é bom. Okay? And then he eats food. He eats locust and wild honey.
E aí, a comida dele eram gafanhotos e mel silvestre. Okay, so he's out there and he's just like, oh, that looks good, a little grasshopper. E aí ele leva, isso aqui parece bom, vou pegar. And then he's eating tons of honey. E ele comia muito mel. Okay, that's not what eccentric people need to diet on, right? That's not what eccentric people need to eat. Não é isso que pessoas excêntricas precisam comer. Okay, they need to eat a really healthy, balanced diet. Ele tinha uma dieta bem balançada e rica. And what's he doing? O que ele está fazendo? Filling himself up with sugar and bugs. Ele se enchia de inseto e açúcar. Okay, now the Proverbs talk about honey, not to eat too much of it, right? Então o profeta está falando de mel, não de comer muito disso, né? Proverbs 25, verse 16. Provérbios 25, capítulo 25. Peraí. Provérbios, capítulo 25, versículo 16. Diz assim, ó. Se você encontrar mel, coma apenas o suficiente, para que não fique enjoado e vomite. E o 27. Yeah, and 27 too. 27 também. Comer mel demais não é bom, nem é honroso buscar a própria honra. Okay, so twice we're warned in the book of wisdom, don't eat too much honey. Então foi avisado 2 vezes no livro da sabedoria para não comer muito mel. And John's outside in the wilderness getting fired up on a sugar high. E João tá lá no mundo selvagem se enchendo de açúcar. Okay, and eating bugs, E comendo insetos. which sounds crazy to me. O que parece meio louco para mim. Okay, so you look at this and you go, okay, perfect. This is an Old Testament prophet. E aí você olha e fala, não, perfeito, esse aí é um profeta do Velho Testamento. Okay, and then he has his message. E aí a mensagem dele. He's telling people to repent. Ele tá falando para as pessoas se arrependerem. But that's not all he says. Mas não é só isso que ele fala. Okay, look at verses 7 through, I'm sorry, lost my place here. 7 through 10. Dá uma olhada no versículo 7 a 10. Mateus 3, 7 a 10. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes, raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre o arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos, Abraão é nosso pai. Pois eu lhes digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Okay, so people are coming out to check out what's going on. Então as pessoas estavam vindo para ver o que estava acontecendo. And he's like, hey, you guys are a bunch of snakes. Who told you to repent? Ele falava, aí vocês são uma raça de víboras. Quem disse para vocês se Okay, arrependerem? if we did that at this church, everyone would leave crying. Se eu falasse isso aqui na igreja, todo mundo ia sair chorando. It's like, what are you doing here? Who told you to repent, you snake? Quem que você está fazendo aqui? Quem disse para você se arrepender, sua víbora? Pastor called me a snake. Ai, o pastor me chamou de cobra. John's Víbora. John's getting on people. He's getting on top of people. O João, ele tá indo para afetar as pessoas. And he's not worried about what people think. Ele não tá preocupado com o que as pessoas vão pensar. He's just worried about them repenting and getting right with God. Ele tá preocupado só com arrependimento para eles se endireitarem com Deus. Okay, now this is really important. Então isso é bem importante. Because there are guys today who try to do the same thing and they go downtown and they preach just like John the Baptist. Porque tem pessoas lá no centro hoje em dia que vão lá pregar igual João Batista. And they don't have any sort of result that John the Baptist has. E eles não tinham nem... They don't have the results that John the Baptist has. Resultados. E eles não têm nem os... E esses caras que estão lá não têm o resultado que João Batista tem. They scream at everybody. Eles gritam com todo mundo. They tell them to repent. Falam para as pessoas se arrependerem. Tell them about the fire of hell that's coming against them. Fala do fogo do inferno que está vindo contra eles. And everybody walks away. E todo mundo sai. And people think, oh, that crazy guy preaching. E as pessoas pensam, aquele cara louco pregando. The only thing is that they're not Old Testament prophets. A questão é, eles não são profetas do Velho Testamento. And they don't have any fruit to show for their ministry. E eles não têm nenhum fruto para mostrar no seu ministério. Okay, in Matthew chapter 3 again, Então, novamente em Mateus capítulo 3, look at verses 5 and 6. olha versículos 5 e 6. E aí ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão. Confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. It said that everyone from Jerusalem, Judea, and the region around the Jordan came to him. Que falava que todo mundo em Jerusalém, na região da Judéia e ao redor do Jordão vinham até ele. He doesn't go into downtown and say, hey, come to me.
Ele não ia para o centro e falava, ei, venham até mim. Hey, listen to me. I have the message. Ei, me escutem, eu tenho a mensagem. He's out by himself eating his bugs and honey and people come to him. Ele estava lá, na dele, sozinho, comendo os insetos e o mel e as pessoas iam até ele. What is this? Que é isso? This is the calling of God. Esse é o chamado de Deus. You can see the fruit that's going on in his ministry. Você pode ver os frutos do ministério dele. Nobody doubts that John was called by God. Ninguém duvidava que João era chamado de Because Deus. hundreds and thousands of people went out to nowhere to meet him. Porque centenas e milhares de pessoas iam pro nada para encontrar com ele. And these crazy guys who are downtown, nobody wants to hear them. E esses caras malucos que estão no centro, ninguém quer escutar eles. You know, repent, sinner, fire's coming. Se arrependa, pecador, o fogo tá vindo. It's like, who is this crazy guy? E as pessoas estão tipo, quem que é esse cara? Okay, they don't have the same calling as John the Baptist, Eles não têm o mesmo chamado que João Batista. but they think they do. Mas eles acham que tem. Okay, you can tell the fruit of the ministry by what is produced. Você pode dizer o fruto do ministério pelo que é produzido. Here, John the Baptist produces mass repentance. Aqui, João Batista produzia muito arrependimento. People are coming out and they're repenting, they're confessing their sins and being baptized. As pessoas vinham se arrependendo e confessando os seus pecados para serem batizadas. We don't even have that happening in the churches here in A Curitiba. gente não tem isso nem acontecendo nas igrejas de Curitiba. So imagine if some guy was out in the middle of nowhere and everyone's flocking to find him. Imagina então se tem um cara no meio do nada e as pessoas estão fazendo tipo um rebanho para ir atrás dele. Okay, so you can see God anointed this man, gave him a very specific mission that he sent him to do. Então você vê que Jesus ungiu ele e deu uma missão muito específica para ele fazer. Okay, now, back in John chapter 1. Então, novamente em João, capítulo 1. Okay, it says in verse 7 and 8. E diz no versículo 7 a 8. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Okay, so he came to be a testimony. Então ele veio para ser um testemunho. He's testifying about the Messiah, Ele testifica acerca do Messias, who is Jesus. que é Jesus. Okay, we saw last week that Jesus is the light. A gente viu semana passada que Jesus é a luz. And because he's the light, John is testifying that he is the light. E porque ele é a luz, João está testificando sobre ele ser a luz. So the whole purpose of John's ministry is to show people, listen, it's not about me, it's about Jesus. Então todo o ponto dele estar ali é para testificar, olha, não é sobre mim, é sobre Jesus. Okay, turn with me again to Luke chapter 3, Então vire comigo em Lucas, novamente, capítulo 3, verses 15 through 18. versículo 15 ao 18. O povo estava em grande expectativa, questionando em seus corações se acaso João não seria o Cristo. João respondeu a todos, eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as suas correias de suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão, a fim de limpar sua eira e juntar o trigo em seu celeiro. Mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E com muitas outras palavras, João exortava o povo e lhe pregava as boas novas. So John is telling us that John the Baptist was sent not to be the light, but to testify about the light. Então, João está nos dizendo que ele não era a luz, mas ele veio para testificar sobre a luz. And he began to testify in order that everyone would believe in Jesus, the Messiah. E ele veio para testificar para que as pessoas pudessem crer que Jesus era o Messias. And as he's baptizing, this is what's going on. E conforme ele batiza, é isso que vai acontecendo. People are seeing a prophet of the Old Testament that they haven't seen in over 400 years. As pessoas estão vendo um profeta do Velho Testamento que eles não viam há 400 anos. And they're wondering, could this be the Messiah? This is the one that was prophesied about in the Old Testament. E eles se questionavam, será que esse é o Messias? Se era aquele que profetizavam no Velho Testamento. And John says very clearly, E João diz bem claramente, I'm not the light. eu não sou a luz. I'm not the Messiah. Eu não sou o Messias. There's one coming after me who I'm not even worthy to untie his sandals. Tá vindo alguém depois de mim que eu não sou digno de amarrar suas sandálias. I'll baptize you with water for repentance. Eu os batizo em água para o arrependimento. But he's going to baptize you with the Holy Spirit. Mas ele vai batizar vocês com o Espírito Santo. Okay? He's showing from the very beginning, he is greater than me.
E ele está mostrando desde o início que ele era maior do que... Ele falava, ele é maior do que eu. You see, John's whole purpose is to prepare the hearts of the people for the coming of the Messiah. Então, todo o propósito de João era preparar o coração do povo para a vinda do Messias. Not to be the Messiah. Não para ser o Messias. Not to attract people to himself. Não para atrair pessoas a ele. Okay, now we're going to come back to this too. A gente vai... We're going to come back to this. A gente vai voltar para isso. Okay, because this is our purpose as Christians as well. Porque é o nosso propósito como cristãos também. Okay, now I want to talk about this prophecy in Isaiah chapter 40. Então eu queria falar para vocês sobre essa profecia em Isaías capítulo 40. Look here actually in 40 verses 1 through 3. Dá uma olhada aqui em Isaías 40, do versículo 1 ao 3. Consolem, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Encorajem a Jerusalém e anunciem que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto. Pagou por sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Uma voz clama, no deserto, preparem o caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. So this is the prophecy about John the Baptist. Então, essa é a profecia sobre João Batista. This is significant. Isso é significante. Okay. The book of Isaiah is a very interesting book. O livro de Isaías é um livro muito interessante. They say that the book of Isaiah is a picture of the Bible itself. Eles dizem que o livro de Isaías é uma imagem da própria Bíblia. Okay? Isaiah has 66 chapters. Isaías tem 60 capítulos. 66? 66. 66 capítulos. The Bible has 66 books in it. A Bíblia tem 66 capítulos hoje. Okay? It's divided into Old Testament and New Testament, the Bible. É dividida no Velho Testamento e no Novo Testamento. The Old Testament has 39 books. O Velho Testamento tem 39 livros. The New Testament, 27. O Novo Testamento, 27. The Old Testament, we get to see a different picture of God. No Velho Testamento... No Velho Testamento... A gente pode ver uma imagem diferente de Deus. Okay? We get to see more of his wrath. A gente vê mais de sua ira. We see a lot of warnings. A gente vê muitos avisos. Because people don't have Jesus. Porque as pessoas não têm Jesus. They don't have the forgiveness that came through him. Eles não têm o perdão que veio através And dele. so there's a lot of warnings. Hey, get your heart right with God or there's going to be trouble. Então tem muitos avisos. Arrume o seu coração, você vai ter problemas. But then the New Testament's a little bit different. Mas aí no Novo Testamento é um pouco diferente. We see more of his grace, more of his mercy. A gente vai ver mais da graça dele, da misericórdia. Because now Jesus, the Messiah, has come. Porque agora Jesus, o Messias, veio. And he has forgiven us of our sins. E ele está nos perdoando dos nossos pecados. Okay, now it's interesting because in Isaiah, chapters 1 through 39, É engraçado, porque em Isaías, do versículo 1 ao 39, you're going to see mostly warnings and the wrath of God. você vai ver mais sobre a ira e os avisos de Deus. And then, starting in chapter 40, E aí, começando no capítulo 40, you start to see this. você começa a ver isso. Okay? Console my people. Ele consolando o povo. Okay? Give mercy to them. Console meu povo, There's dê more- misericórdia a ele. There's more love, there's more forgiveness. Tem mais amor, tem mais perdão. Okay? Chapter 40 would be equivalent to Matthew. O capítulo 40 seria equivalente a Mateus. And it starts off chapter 40 here talking about John the E Baptist. começa o capítulo 40 falando sobre João Batista. John the Baptist is coming to prepare the way for the Messiah. João Batista está vindo, preparando o caminho para o Messias. And that's exactly how the New Testament begins. E é exatamente como o Novo Testamento se It inicia. begins with John the Baptist preparing the way for the hearts of the people. Começa com João Batista preparando o caminho para a vinda do povo para a vinda de Jesus. So this prophecy that's written over 700 years before Christ, Então essa profecia que foi escrita há 7.000 anos antes, 700 anos antes de Cristo. it's all preparing the way for Jesus. Tá tudo preparando o caminho para Jesus. Okay? And so what happens? Então o que acontece? John the Baptist comes to fulfill this. João Batista vem para cumprir isso. Okay? And people are beginning to see what's going on. E as pessoas começam a ver o que está acontecendo. God is breaking his silence. Deus está quebrando o silêncio dele. No prophets for 400 years, but now he's beginning to speak. Nenhum profeta durante 400 anos, mas agora ele voltou a falar. And now it's not something just a prophet, it's a big prophet. E agora não é só um profeta qualquer, é um profeta grande. Okay? This is the guy who's preparing the coming for the Messiah. Esse é o cara que está preparando a vinda do Messias. This is the one that's saying the Messiah is coming. You better believe in him. He's important. Esse é aquele cara que está falando, o Messias está vindo, ele é importante, prepare seu caminho. And everything was about preparing the way to make Jesus be seen by the people. E tudo era sobre preparar o caminho para que Jesus fosse visto pelo povo. Okay, so we see two things. We see John being the fulfillment of prophecy.
Então a gente vê duas coisas. A gente vê João sendo o cumprimento da profecia, But then also John fulfilling the prophecy so that Jesus could come and fulfill prophecy written about the Messiah. mas também João cumprindo a profecia para que Jesus pudesse vir e cumprir a profecia também Yeah, about the Messiah. sobre o Messias. Okay? So we see two things coming together in one. Então a gente vê duas coisas vindo juntas em uma só. Okay? Now it's interesting because in Matthew chapter 11, É interessante porque em Mateus capítulo 11, Jesus said something that among women, among those who are born of women, there is none that is greater than John the Baptist. está escrito assim, Jesus fala: entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Why is that? Por quê? Because he was chosen to be the forecursor, the forebearer of Jesus the Messiah. Porque ele foi escolhido para The forerunner. I don't know. The one that came before. porque ele foi escolhido para vir aquele que vem antes do Messias. Okay? That's the most important job that any prophet could ever have. E esse é o trabalho mais importante que qualquer Messias pode ter, qualquer profeta pode ter. And his whole job is to make people believe in Jesus. E todo o seu trabalho é fazer com que as pessoas acreditem em Jesus. And so then Jesus says, you know what? Those who are born of women here on earth, none of them can be greater than him. E aí Jesus fala, olha, de todas as pessoas que nascerão de mulher, nenhuma é maior do que ele. That's why John the Baptist is so significant for us. É por isso que João Batista é tão significante para nós. Okay, now there's another part that we're going to see in John chapter 3. Então tem uma outra parte que a gente vai ver aqui em João capítulo 3. John chapter 3, we're going to see more about John the Baptist. Em João capítulo 3, a gente vai ver um pouco mais de João Batista. But we're going to jump ahead and just give it a sneak peek, right? A gente vai pular um pouco para frente e ver uma prévia. John chapter 3, starting in verse 26. João capítulo 3, do versículo 26 ao 30. Eles se dirigiram a João e lhes disseram: Mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando, e todos estão se dirigindo a ele. A isso João respondeu: Uma pessoa só pode receber o que lhe é dado do céu. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: Eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. So people come to John the Baptist Então as pessoas vêm para João Batista and they're worried. e se perguntam. Okay? They're like, John, you know, your ministry is starting to shrink. E as pessoas falam, João, o seu ministério está começando a diminuir. Everyone's going to Jesus. Todo mundo está indo para Jesus. And John's like, no, that's the whole point. E aí João falava, não, é isso aí que tinha que ser. I can only receive what was given to me, Eu só posso receber o que me foi dado. which is true of all of us. Que foi o que foi dado para todos nós. Okay? Which is true for all of us. O que é verdade para todos nós. Okay? So what happens is we have a ministry that was given to us. Então o que acontece é que a gente tem um ministério recebido que é dado para nós. Okay? We can't do something more than what God has called us to do. A gente não pode fazer além daquilo que Deus nos chamou. For a time, everyone was going to John out in the middle of the wilderness. Por um tempo, todo mundo ia até João no meio do deserto. But now people are leaving John and they're going to Jesus. Mas agora as pessoas estão largando João e indo para Jesus. And John's saying, yeah, that's how it's supposed to be. E João falava, é assim que deveria ser. And what he says in verse 30 is so profound. E o que ele fala no versículo 30 é tão profundo. He says, he must increase and I must decrease. Ele fala, é necessário que ele cresça e que eu diminua. And that also is true for all of us. E isso também é verdade para todos nós. John's saying, my role is finished here. João fala, meu papel aqui acabou. My whole role was to prepare people to go to him. Todo o meu papel era preparar as pessoas para irem até ele. Now they're going. Agora as pessoas estão indo. I'm done. Eu acabei. And then he ends up dying. E ele acaba morrendo. Okay? He doesn't live a long time after Ele this. nem vive muito tempo depois disso. Because he finished the work that was given to him. Porque ele terminou o trabalho que foi dado a ele. Okay? So, now what we see about John the Baptist. Então, agora o que a gente vê sobre João Batista? Fulfilling prophecy, Ele cumpre a promessa. making Jesus great so that people would believe in him. Ele torna Jesus grande para que as pessoas possam crer nele. Okay? These exact characteristics should be described about us as Christians. Essas características exatas deveriam ser descritas por nós cristãos. Okay? We're here carrying out the work of God. A gente está aqui para trazer a palavra de Deus. Okay? Our work is different than John the Baptist. O nosso trabalho é diferente do de João Batista. We're not going to preach like John the Baptist because he had a specific calling that was before the Messiah.
A gente não vai pregar igual João Batista porque ele tinha um chamado específico antes de Jesus. Okay, so when you hear those guys who preach on the street and they say, well, look at what John the Baptist said, I'm just following his example. E aí, quando você vê essas pessoas pregando na rua que falam, eu tô fazendo igual João Batista, ele é meu exemplo. It's like, really? Are you the precursor to the Messiah? Aí você fala, sério, você é o precursor do Messias? Okay, no, they're not. Não, não são. We're called with the Great Commission. Nós somos chamados para a grande comissão. We're called to go on out and make disciples of all nations. Nós somos chamados para fazer discípulos em todas as nações. And we have a much clearer picture. We don't need to just call people to repent. A gente tem uma visão muito maior. A gente nem é chamado para chamar as pessoas a arrependimento. Not so, not only. A gente não é chamado só para que as pessoas sejam levadas ao arrependimento. But we're calling them to repent and believe in Jesus. Mas a gente chama para que as pessoas se arrependam e creiam em Jesus. To receive the grace, the love, the forgiveness. Para receber a graça, o amor e o perdão. And so we go out like the apostles went out. Então a gente sai como os apóstolos. Now they were tough sometimes, Eles eram duros às vezes, okay, but not like John the Baptist. mas não como João Batista. Okay, so our job is to carry out our purpose, the Great Commission. Então o nosso propósito é a grande comissão. And then also to make Jesus great. E também fazer Jesus grande. He must increase, Ele but deve- we must decrease. Ele deve crescer e a gente deve diminuir. This is consistent with everything that Jesus told us. Isso é consistente com tudo que Jesus nos falou. Because Jesus told us, he said, if you want to be my disciple, you need to deny yourself, take up your cross, and follow me. Porque Jesus falou, se vocês querem me seguir, peguem sua cruz, neguem-se a si mesmo e me sigam. What he's saying is, die to yourself and make Jesus great. O que ele fala é morra para si mesmo para fazer Jesus grande. Or you decrease and he increase. Ou você diminuir para ele crescer. Okay? So we have to ask ourselves tonight a few questions. Então a gente tem que se perguntar hoje à noite algumas questões. Okay? John the Baptist was sent with a specific mission, a specific calling. João Batista era um santo para um chamado específico. Ele foi enviado para um chamado específico. What about you? E você? You were called too. Você também foi chamado. You have a calling that's very specific, Você tem um chamado bem específico, based upon who you are and based upon the gifts that God gave you. baseado em quem você é e nos dons que Deus te deu. Are you carrying out your calling? Você está seguindo o seu chamado? What are you doing for the kingdom of God? O que você está fazendo para o reino de Deus? Okay? Are you using your gifts? Você está usando os seus dons? Are you fulfilling your calling? Você está atendendo ao seu chamado? Okay? Another thing we see from John the Baptist is he didn't care what anyone thought about him. Outra coisa que a gente pode ver sobre João Batista é que ele não se importava com o que as pessoas falavam. Okay? Remember camel hair? Lembra da roupa de camelo, de Okay? pele de You camelo? don't have to wear camel hair. Você não precisa usar pelo de camelo. But he went out and he preached like God was telling him to preach. Mas ele ia lá e pregava como Deus falava para ele pregar. Okay? What is God telling you to do? O que Deus está falando para você fazer? Probably not preach like John the Baptist, Provavelmente não pregar como João Batista. although some of you, Talvez alguns de vocês. okay? But he called you to do something. Are you doing it and are you doing it without fear of men? Mas ele te chama para fazer alguma coisa e vocês estão fazendo isso sem o medo dos homens? Okay? And then the last question. Então, uma última questão. John decreased so Jesus could increase. João diminuiu para que Jesus pudesse crescer. What about you? E você? Okay? Are you putting yourself down so that Jesus can be great? Você está diminuindo para que Jesus possa ser engrandecido? Or are you always striving to put yourself in the front? Ou você sempre quer se colocar na frente? Are you always the guy that needs to have the attention on him? Você é aquela pessoa que sempre tem que ter atenção em você. Is everything you do about you? Tudo que você faz é sobre você? Or is it all about Jesus? Ou é sobre Jesus? You know, honestly, I get worried about people who always have to be up front. Sinceramente, eu me preocupo com as pessoas que sempre têm que estar na frente. Why do you need to be up front? Por que você tem que estar na frente? Why do you need to have everyone looking at you? Por que você tem que ter todo mundo olhando para você? Okay? And that's a warning sign for me. É um sinal de alerta para Because mim. what it sometimes means is that they're putting themselves in the front, not Jesus. Porque às vezes pode ser que eles estejam se colocando na frente e não a Jesus. Okay? Are you doing that? Você está fazendo isso? If so, you need to repent. Se você estivesse fazendo isso, você tem que se arrepender. And then I want you to think about how is it that you can put Jesus out in the front? E eu quero que você pense, como que eu posso colocar Jesus à frente? We actually, in English, we say we're going to magnify Jesus. Então, Magnifying glass. Yeah. Em inglês a gente fala que a gente vai aumentar, como usando uma lente de aumento a Jesus. You know, you get something really small and you get a magnifying glass so that you can read it, right? Então, quando você tem uma coisa pequenininha, você pega uma lente de aumento para ficar grande. Okay? That's what we're trying to do with Jesus. É isso que você tenta fazer com Jesus. When people come in contact with you, are they seeing you Quando as pessoas entram em contato com você, elas veem você or are they seeing Jesus? ou elas veem Jesus. Okay? That should be our purpose in
all of our life. Esse tem que ser o nosso propósito em toda a nossa vida. Let me show you Jesus. Let me show you how great he is. Deixa eu te mostrar Jesus, deixa eu te mostrar quão incrível ele é. Okay, so tonight what we're going to do is we're going to have a little time of prayer Então hoje o que a gente vai fazer? A gente vai ter um tempinho de oração before we have another time of worship. antes da gente ter um tempo de louvor. Just turn with the one or two people next to you Se junte com uma ou duas pessoas perto de você and pray for these things. e orem por essas coisas. Okay? Don't talk about it. Não fale sobre You isso. don't need to confess all your sins. Não precisa confessar os seus pecados. Just turn and pray for the person next to you about these things. Só ore com a pessoa perto de você sobre essas coisas. That they would fulfill their calling, that they would make Jesus great in their life. Para que ele preencha o seu chamado e que ele faça Jesus grande em sua vida. And then we'll have another time of worship and we'll have communion in the back. E a gente vai ter outro tempo de louvor e aí a gente vai ter a ceia ali atrás. Okay, so let's turn, let's pray, and then we'll praise Jesus. Então, vamos virar aí e orar e adorar a Deus.